Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme anunciado a semana passada, estou gravando aqui o vídeo para falar sobre o assunto de dízimos. Alguns falam que o assunto é muito polêmico, mas não tem polêmica nenhuma, meu irmão. É Bíblia. É obedecer o que diz a Bíblia. O que acontece é que cria-se a polêmica, ficam politizando o assunto de acordo com o que lhe apraz. Eu acho engraçado que a lei, quando não beneficia alguns, ela não serve. Estamos na graça. Mas quando ela beneficia alguns, quando é para benefício próprio, aí vamos aplicar a lei. Então nós vamos falar sobre dízimos. Correto? De acordo com o que diz a Bíblia, não de acordo com o que eu quero, com o que me beneficia. Não, não é isso. Ou beneficia o meu ministério, ou a minha convenção. Misericórdia. Falar em convenção é até pecado hoje em dia. Convenção virou um sindicato de pastores. E sindicato, você sabe, né? Infelizmente acontece todo tipo de falcatrua. Cada um puxando a brasa para sua sardinha. Mas vamos ao que interessa. Dízimos. Onde na Bíblia é citado pela primeira vez a palavra dízimo? Então vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo 14 e versículo 20. Eu quero ser sucinto. Eu não quero ficar esticando esse assunto aqui, mesmo porque não há necessidade. Então vamos ser muito breve dentro daquilo que nós estamos propondo aqui e dentro daquilo que nós vamos falar. 14, vamos ao 19 e 20, que diz assim, ó. Abençoou ele, isso aqui é citando Melquisedeque, abençoou ele a Abraão e disse, desculpe, está errado, falando sobre Melquisedeque, diz o seguinte, abençoou ele a Abrão, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Agora vem o 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ponto. E tudo lhe deu Abrão o dízimo. Não é Abraão, ele não tinha sido trocado o nome. É Abrão. Ele deu o dízimo a Melquisedeque. Então, primeira resposta da pergunta que foi feita. Onde aparece a primeira vez a palavra dízimo na Bíblia? Gênesis 14 e 20. Isso é nominalmente. Porque em Gênesis, agora vamos entender a função do dízimo. Capítulo 4 e versículo 3, mesmo Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Apesar de não ter aqui a palavra dízimo, fica subentendido que aqui havia o quê? Uma oferta de gratidão. Dízimo não é outra coisa, meus irmãos, senão gratidão. Manifestar com uma ação a minha gratidão pelo que Deus tem me feito. Não vamos discutir aqui o assunto Caim e Abel. Não é esse o propósito. Mas os dois apresentaram oferta de gratidão a Deus. Primeiro ofereceu Caim. Depois ofereceu Abel. A oferta de Abel foi mais excelente. E Deus se agradou da oferta de gratidão dada do profundo do coração de Abel.
Então, nominalmente, Gênesis 14, 20. Fica subentendido que havia o dízimo, que havia a gratidão, porque dízimo representa gratidão em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e o 4. Então, primeira coisa que tem que ficar claro aqui: dízimo não é obrigação. Dízimo não salva ninguém. Salvação é pela graça. Jesus Cristo nos deu gratuitamente a salvação. Então, quando você está dizimando, aqui é apresentado o quê? Gratidão pelo que Deus havia me feito. Correto? Então, isso posto, vamos passar para outra ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que está vendo a confusão aí. Está vendo a confusão. O dízimo é, portanto, uma das mais antigas formas de agradecimento do ser humano a Deus por aquilo que ele tem feito. Os judeus entregavam suas doações em um cesto. Os judeus levavam os seus dízimos em um cesto, que se chamava espótula. Presta atenção. Que era depositado diante do altar. Então, espótula não é rendimento de pastor ou de padre. Vamos então usar a linha geral. Espótula era onde era entregue os dízimos, que incluía cereais, que incluía os mantimentos agrícolas, milho, o que já havia plantado. Era entregue no altar, em uma espótula, que era uma cesta. Então vamos entender o seguinte: espótula é aonde era entregue os dízimos ao altar, uma cesta. O que o padre ou o pastor recebe é prebenda. Então vamos ver tecnicamente o que é prebenda. Pela legislação, o pagamento a pastores e padres pela atividade religiosa que servia e que serve para a sua subsistência. Meu irmão, isso aqui não tem como você discutir o que eu estou colocando para você aqui. Não inventa. Não vamos tirar coelho da cartola aqui. O dízimo tinha essa função, tem essa função. Ajudar o sacerdote. Pode ser um pastor, pode ser um padre, na sua subsistência. Você não precisa de uma mansão para subsistir. Você não precisa de um carro de 2 milhões para subsistir. Você não precisa de dezenas de propriedade para subsistir. Aí já é usura. Vamos continuar. Em Israel, na primeira contagem, que está em Números, capítulo 1, do povo judeu, existia 603 mil, é isso mesmo, 603.500 homens que poderiam ser considerados chefes de família. Preste bem atenção. 603.500 homens acima de 20 anos que poderiam sair à guerra, portanto eram considerados chefes de família, que contribuíam com dízimos. Deixa eu fazer uma parte aqui para você entender. O dízimo poderia ser feito em ouro, poderia ser feito em prata, poderia ser feito em produtos agrícolas ou agropecuária. Agora, presta atenção nisso aí que eu estou te falando. Eu deixo esse número para você entender. Imagina, 603.500 pessoas. Quando o dízimo foi instituído, levando o dízimo no templo ou na tenda, no tabernáculo na época, para a subsistência do sacerdote. Porém, existia um sacerdote, mas existia a tribo de Levi que não entrou nessa contagem de Números capítulo 1. Então existia milhares de levitas que tinham a sua função
está em Números, capítulo 1, versículo 50 a 53, que deveriam cuidar do tabernáculo e de todos os seus utensílios e de tudo o que havia no tabernáculo e da administração do tabernáculo. Então esses dízimos que elas entreguem, poderia ser em ouro, poderia ser em prata, poderia ser em produtos agrícolas e em produtos agropecuários. Levava-se para o tabernáculo, era acomodado em um lugar específico pelo sacerdote e pelos levitas para a subsistência daqueles que administravam dentro do tabernáculo. Que eram quem? Os levitas, que não entraram nessa contagem. Eram milhares de homens e famílias que eram sustentados pelos dízimos. Então, vamos entender o segundo ponto. Qual é a função do dízimo? Primeiro, gratidão. Segundo, qual é a função do dízimo? Subsistência daqueles que ministram no templo. Aqui, especificamente, no tabernáculo. E, posteriormente, no templo. Todos em Israel tinham a obrigação de, a 10ª parte da sua colheita agrícola, da sua agropecuária, do que produziu em dinheiro, entre parênteses, que não existia o dinheiro cunhado naquela época, mas que era o ouro e a prata, eles levavam para o tabernáculo, com a função da subsistência dos sacerdotes e dos levitas que ministravam e que administravam e que carregavam os utensílios do tabernáculo. Então, não tem o que discutir. Gratidão e ajuda para a subsistência daqueles que ministravam no tabernáculo e, posteriormente, dentro do templo. Correto? E qual era a função desses levitas? Também está lá em Números, já li para vocês, 1:53. Deveria cuidar do tabernáculo. Agora, para quem foi instituído o dízimo? Números, eu quero ler aqui para você, capítulo 18. O que eu estou citando aqui, meus irmãos, eu vou ler algumas passagens, mas o que eu estou citando aqui está na Bíblia. Eu estou citando os versículos para você, que você tem que pegar e dar uma lida. 18, 20 e 21 diz assim, ó. 18, 20 e 21. Disse também o Senhor a Arão: na tua terra herança nenhuma terás. Isso aqui é do sacerdote. Isso aqui era para os levitas. Agora você faz o paralelo para os dias atuais. Herança, disse o Senhor a Arão: herança nenhuma terás. Na terra, herança nenhuma terás. E no meio deles, nenhuma porção terás. Terra também não tinha. Você não precisa de dezenas de propriedade, Arão. Você não precisa de mansão nos Estados Unidos. Você não precisa de chácara, parecendo resort no interior de São Paulo. Você não vai ter nada disso. Eu sou, Deus falando, eu sou a tua porção, a tua herança, no meio dos filhos de Israel. 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. O dízimos tinha essa função também, está lá em Deuteronômio 14, 28, Deuteronômio 14, 28 e 29 diz assim, ó. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e o 29 está escrito o seguinte: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás à tua cidade. Aí vem o 29. Então virá o levita, aí abre parênteses, pois não tem parte nem herança contigo, o
estrangeiro, o órfão e a viúva. O levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão, para que o seu teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Isso aqui era o Senhor falando, através de Moisés, para o povo judeu. Tinham que dar o dízimo, para que aqueles que ministravam no tabernáculo, posteriormente no templo, tivessem o suficiente para a sua subsistência, bem como para o estrangeiro, para as viúvas e para os órfãos. Esta era a função do dízimo. Você quer viver de dízimo hoje em dia? Você quer pôr isso aqui em prática hoje em dia? Se não tiver essa função, você está usurpando o que não é seu. Você está se apropriando indevidamente do que não é seu. Está ajudando a viúva? Está ajudando o órfão? Está ajudando o estrangeiro? O dinheiro da missão está indo? Ou será que os missionários estão aí com a bandejinha na mão pedindo para ser sustentado? Porque eu tenho certeza que Deus tem cuidado dele. Mas você, que vive cobrando dízimo, está sustentando esses tais? Primeira parte está aí. Dízimo é gratidão. A função do dízimo, ajudar na lei aqueles que viviam ministrando no tabernáculo, tanto o sacerdote como a tribo de Levi. Era recolhido uma grande quantidade para o sustento de inúmeras famílias que ministravam no tabernáculo. E também tinha a função de ajudar o estrangeiro, as viúvas e os órfãos. Onde isso? Na lei. Primeira vez que eu citei sobre dízimo para você, lá em Gênesis capítulo 14, não é lei. Estamos na dispensação patriarcal. A primeira, onde subentende, não está nominalmente dízimo, mas está uma oferta de gratidão, está na consciência. Não tem por onde fugir disso, meus irmãos. Então deixa eu fazer uma parte aqui. Está na lei. Nós não vivemos mais na lei. Vivemos aonde? Na graça. Aí vamos dizer o quê? Se eu estou na graça, o que está na lei não me interessa. Isso aqui era na lei. Concordo plenamente com você que o dízimo era na lei. E nós não estamos mais na lei. Estamos na graça. Então, diante disso, não temos mais a obrigação de dar dízimo. Mesmo porque o templo não tem aqui. Templo e tabernáculo é lá em Israel. Foi dado especificamente para o povo judeu, não para o povo gentil. Ah, então eu estou livre disso. Unha de fome, usurável, ganancioso. Me diz uma coisa, a igreja que tu está, não tem que pagar a conta de luz? Não tem que pagar a conta de água? Não tem que fazer a limpeza? Tu está satisfeito com os bancos sempre limpinho? Tu está satisfeito com a condição que tem na igreja? Tu pensa que sai caiu do céu? Ou que o governo ajudou em alguma coisa? Isso são das contribuições. Nós estamos na graça. Já vou falar sobre isso, mas deixa eu fazer antes uma introdução sobre Jesus. O que Jesus falou sobre o dízimo? Então vamos lá. Mateus capítulo 23. Mais especificamente esse versículo aqui, ele é muito interessante. Versículo 23 em diante, diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 23 em diante, diz assim. Muitos pegam esse versículo aqui e falam, Jesus aprovou o dízimo. Jesus falou sobre o dízimo. Jesus falou que o dízimo tinha que ser dado. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus fala lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dás o dízimo do hortelã,
do endro e do cominho. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Que é o resumo da ópera aqui que Jesus está falando. Jesus critica aqueles que pagavam o dízimo religiosamente e negligenciavam. Está aqui, eu li para você, irmão, não tem como fugir disso aqui. Os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. É uma crítica, não é um elogio. O camarada dava o dízimo, falava: ah, que maravilha, eu sou o bom da boca, a última bolacha do pacote. Hipócrita. Não tinha justiça, não tinha misericórdia. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Então você briga com Jesus. Ah, meu irmão, mas tá aí então. Ah, Jesus falou do dízimo na graça. Jesus falou do dízimo, então o dízimo é para a nossa igreja atual, odierna. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que é que diz? Gálatas capítulo 4, 2 Coríntios, aí depois 2 Coríntios vem Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, 4 e 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Graça? Não. Jesus veio manifestar graça, sim. Graça sobre graça. Porém, a lei somente terminou no Calvário. Jesus falou de dízimo para quem estava vivendo na lei, não para quem estava na graça. E ainda em tom crítico, porque achavam que o dízimo era algo muito importante. É diferente dos nossos dias, meus irmãos? Nada, rapaz. Dependendo do seu dízimo, você é levado rapidamente a evangelista, pastor, para te prender à igreja. Eu conheço pessoalmente um irmão, bem abastado, que estava com um salário altíssimo, é autônomo, tem uma empresa, e o dízimo dele era alto na igreja, e o pastor sobre ele falou: vou levar você para evangelista. Como é que é? Eu vou te levar para evangelista. Eu? Por quê? Não, meu irmão, tem que ir para evangelista. Mas não, meu irmão. Não, próxima consagração não vai para evangelista. Se o irmão me levar para qualquer cargo na igreja, eu mudo de igreja, eu não fico mais aqui. Porque minha chamada não é para ser evangelista, diácono, pastor. Não esquece isso. Mas sabe por quê? Interessado em prender o irmão por causa do dízimo que ele dava. Tem gente que continua achando que o dízimo é muito importante. Não importa quem está dando dízimo. Se tem justiça, se tem misericórdia, se guarda os preceitos mais importantes determinados por Deus. O importante é que ele dá o dízimo. Então vamos passar a mão na cabeça dele. Meus irmãos, eu vi com os meus olhos, presenciei o pastor pedir perdão no lugar de um irmão que cometeu uma falha grave, mas não quis ir para a frente da igreja pedir perdão, e o pastor se pôs à frente da igreja e pediu perdão por ele, porque o dízimo era altíssimo. Eu já vi isso acontecer. Hipócritas! Agora deixa eu fazer outra pergunta para você. Paulo é o homem na Bíblia que falou e que regulamentou todas as normas para a igreja odierna, para a igreja na graça. Porque assim que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi inaugurado a graça. Graça sobre graça. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. É de graça ele levou. Todo aquele que se chegar a ele, confessar que ele é Deus, que ele é o Senhor, que ele é poderoso para salvar, renunciar à sua vida pregressa e criar uma nova vida, um novo homem, nascido de novo da água e do Espírito,
se torna nova criatura, independente de qualquer coisa, porque o céu não é comprado à prestação. Foi de graça por Jesus. Se torna nova criatura. Então, depois de Jesus, quando começamos a dispensação da graça, Paulo regulamentou tudo que a igreja precisa saber. Começa a ler lá em 1 Coríntios que você vai ver todas as regulamentações que a igreja precisa. Não vou discorrer aqui para você porque não é o assunto do momento. Mas se você quiser, entre em contato comigo no meu privado e eu mostro para você sobre casamento, sobre divórcio, sobre contribuição, sobre a ordenação de diáconos, sobre a ordenação de pastores, de evangelistas. Tudo ele falou sobre como devia se portar na igreja, sobre uma vida santa, tudo que nós precisamos saber, como devemos proceder, Paulo falou. Porém, Paulo não falou uma única vez sobre dízimo. Mostra para mim se Paulo ensinou sobre dízimo. Ou será que o Espírito Santo esqueceu de dizer para Paulo que ele tinha ensinado a igreja a dizimar? Não, meu irmão, dízimo não existe na graça, acabou, existe contribuição. É o que eu falei para você. Se você está batendo no peito, não vou mais a dízimo, porque não está na graça. Então você é usurável, unha de fome, porque está regulamentado aqui ó, no Novo Testamento sobre contribuição. Aonde? 2 Coríntios capítulo 9, de 6 a 14, leia depois, não vou falar sobre isso, não vou ficar lendo aqui. Que tem como função o sustento do obreiro, que também está lá em 2 Coríntios 8, 16 a 24. Tá lá, meu irmão, vai lá ver. A função do dízimo, da contribuição, dízimo não, na graça, a função da contribuição, que você contribui na tua igreja, também tem a finalidade de ajudar a outras igrejas que não têm condição de subsistir por si própria. Escuta aqui agora o que eu vou dizer. Não é história de carochinha, não é fofoca, é verdade. Vieram comentar comigo inúmeros pastores setoriais, fizeram reunião com subpastores de congregação, porque estava vindo uma ordem que as igrejas que não tinham um relatório positivo deveriam ser fechadas. Acredita nisso? A igreja que representasse meses sequenciais relatório no vermelho e fossem salão deveriam ser fechadas. E os irmãos que fossem para outras igrejas. Vi pastores amigos meus preocupados com isso, porque a ordem estava vindo de um tal de CO, que vocês estão ouvindo falar muito aí, para otimizar os lucros da igreja. Igreja não foi feita para dar lucro. Igreja por si só é prejuízo financeiro. Mas o lucro é no céu, as almas para Jesus. E prejuízo para o inferno. E Deus cuida dos seus, não se preocupe com isso. Olha o ponto que nós estamos chegando. Pastores setoriais fazendo reunião. Agora, meu pastor, com todo respeito, cadê a tua segurança em Deus? Cadê a tua segurança na chamada, se é que essa chamada é de Deus? Não vou me submeter a isso não. Não, de maneira nenhuma. Não vou fechar igreja nenhuma. Quer me tirar? Tira e responda para Deus. Cadê a tua segurança? Contribuição não tem função de dar vida boa para ninguém. As igrejas grandes têm a função de ajudar as igrejas que estão passando dificuldade. Leia os textos de Coríntios que eu acabei de citar para você. Você vai ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 14. Depois, 1 Coríntios, capítulo 9, fala sobre o sustento do obreiro. E a função das contribuições, ajudando as igrejas que não conseguem subsistir por si só. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 16 a 24. Estou citando porque se eu for ler esses versículos, vou me alongar muito. A função não é essa.
Eu estou lhe provando biblicamente que nós estamos vivendo na atual dispensação a função de contribuição. Meus irmãos, deixa eu fazer uma parte para você aqui. Graças a Deus eu tenho uma grande rede de relacionamento. Às vezes eu fico procurando pessoas no meu WhatsApp que entraram em contato comigo, fico perdido. Tem alguns milhares de pessoas no meu WhatsApp. Pessoas essas que estão indignadas e não querem mais contribuir com dízimos. Eu estou dando um aporte bíblico para você, que não é mais dízimo, é contribuição. Mas, irmão, eu sou obrigado a passar famigerada maquininha. Estão passando e cai direto lá. Não para o sustento das viúvas, não para o sustento dos órfãos, não para o sustento dos estrangeiros, mas para pagar faturas milionárias por mês. Faturas de cartão de crédito. Mas para sustentar o luxo megalomaníaco de pastores que estão extorquindo o povo com dízimo, sendo que não é mais dízimo, é contribuição. Junto com o teu pastor, que eu tenho certeza que deve ser de confiança, porque se não for de confiança, nós estamos pior que o mundo. Anula essa maquininha de débito e crédito, esquece ela. Junta com o teu pastor, se é um salão que paga aluguel, veja quais são as despesas da tua igreja. Aluguel, água, luz, limpeza. Se juntem, meus irmãos. Contribuam no dinheiro. Money, cash. Está aqui, pastor. As nossas contribuições para a subsistência da nossa igreja. O que sobrar, junta 3, 4 homens de confiança. Fica a caixa para o mês que vem. Mas não pague mais na maquininha. Esquece esse instrumento do diabo para a avareza de pastores. Não aceite pressão. Tenha segurança bíblica. Mas, irmão, o escritor aos Hebreus fala lá no capítulo 7, irmão, sobre dízimo. O meu pastor, eu não sei quem na internet está falando que dízimo está aqui na graça. Hebreus capítulo 7, do versículo 4 ao 7. Mostra, usando esse texto da lei especificamente, o dízimo pago a Melquisedeque, que este era superior a Levi, a quem se pagava os dízimos, ao sacerdote levítico, Quem era esse superior Melquisedeque? Representa quem? Jesus Cristo, meu irmão. Não faça isso. Não deturpe a Bíblia. Vamos lá ler para encerrar. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, aqui já está citando um novo nome, não é mais Abraão, aqui é Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei. De acordo com o quê? Com a lei. Está na lei. Só que está falando da lei, não é graça. Os dízimos do povo, ou seja, de seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque na representação de Jesus. Presta atenção. Vou encerrar. Meu irmão, mas eu sempre fui ensinado, desde criança dentro da minha casa, que mesmo agora a gente tem que pagar o dízimo. Vou te fazer uma proposta, viu? Para encerrar. Ajude a tua igreja local, da forma que eu te falei, com cash, dinheiro.
Sem maquininha, que é para ir, não é para ir para pagar fatura lá de cartão de crédito de fulano de Beltrano. Paga dívidas que a igreja não fez. Paga dívida de dinheiro que sumiu e ninguém nem sabe onde está esse dinheiro. As denúncias estão aí. E não seja inocente e dizer que é mentira. Pegue, meus irmãos, aquilo que porventura sobrou do dízimo, da oferta, da contribuição que você dava anteriormente. Procure na tua igreja o necessitado, o doente, o desempregado, que está passando um perrengue financeiro. Procure um missionário sério que está fora do Brasil, ou que está mesmo no Brasil, trabalhando na obra missionária, onde renunciou a parte da sua família, renunciou ao seu emprego, renunciou talvez uma vida próspera, materialmente falando, para fazer a obra do Senhor. Ajude ele. E eu vou te dizer, propor um negócio para você aqui. Faça isso. E eu quero ver se você não vai dar testemunho que Deus confirmou a obra da tua mão. Você vai ver se Deus não vai te recompensar e não vai te abençoar. Simples assim. Faz o teste. Ajude a tua igreja local. Dê a oferta que é necessária para a manutenção da igreja. O que sobrar, ajude o necessitado, ajude a viúva, ajude o enfermo, ajude o desempregado, ajude o missionário. Dê! Contribua com gratidão, não por obrigação e não barganhando com Deus, mas com o coração alegre, grato, como eu ensinei no começo. E você vai ver se Deus não vai te ajudar de uma forma extraordinária. Cuidado, não seja enganado. Nós temos a Bíblia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.